Fala galera, boa noite. Tá sol, mas já é noite. Tá funcionando, né, hoje o vídeo. Tá me ouvindo bem? Vendo bem? Se tiver travando, me avisa, tá? Boa noite, Denis, Dário. Denis, mudou a programação? Que programação, Denis? O que você viu que estava programado para hoje? Vitor, boa noite. Seja bem-vindo. Roger, boa noite. Estão me ouvindo bem, galera? Vendo bem? Tá travando? Como é que tá? Ricardo, boa noite. Beleza, valeu, Victor. Que semana passada tava travando, acho que era meu computador, tinha muita coisa. Tinha uns vídeos que eu tô fazendo e acho que isso tava zoando, eu não sei. Mas hoje então. Esperar alguns minutinhos aí pra ver se a galera chega. Enquanto isso, se vocês quiserem perguntar alguma coisa ou comentar alguma coisa, deixei o home game aí, que eu já criei lá o torneio, tá? Pra quem quiser jogar. Eu queria conversar algumas coisas sobre as próximas aulas. Mas eu vou esperar um pouquinho pra ver se a galera chega, que eu queria falar com todo mundo que sempre participa. Oi, Fernando, boa noite. É esse aí que tá na tela, Vitor. É o home game que a gente sempre faz aqui depois da aula. Não dá pra fazer sem buy-in nenhum, então é o mínimo possível, que são 20 mil fichas play money, né? Fichas fictícias. Ó, o Ricardo tá milionário, então. Então, galera, eu acho que não dá pra, pelo que os meninos estavam falando a semana retrasada, eu acho, não dá pra transferir ficha fictícia. Aí eles fizeram um esquema de jogar cash, eu não sei muito bem como eles fizeram, mas acho que não dá pra transferir, não. Apesar que hoje, né, véspera de feriado, qual a chance da galera aparecer aqui pra trocar ideia sobre poker hoje, né? Eu acho que pelo jeito hoje vamos ser só nós, viu, galera? Acho que a galera. É clima de sexta-feira, né? Ainda véspera de feriado prolongado, porque segunda, pelo menos aqui em São Paulo, é feriado também, se eu não me engano. Então vai ser uma. Vão esticar, vão viajar, sair, sei lá, né? Happy hour. O Diogo tá falando que as fichas só solicitar lá que cai. Só que em alguns casos demora 3 horas, não tem um negócio assim? Pra pedir de novo, né, eu acho. A cada 3 horas, uma coisa assim. Ah, tá faltando. Bom. Cai na hora quando você solicita, e depois de 3 horas só que você pode pedir de novo, né? Então, como 4 horas, o Victor falou. Então, como o home game vai começar daqui a pouco, quem não tem fichas suficientes não vai dar tempo, né? Pode fazer esse esquema aí que os meninos fizeram semana passada, entrar numa sala e de cash, alguma coisa desse tipo. Então, galera, eu vou conversar com vocês então, porque pelo jeito não sei se a galera vai aparecer. Eu fechei o PS. Vou abrir de novo porque quem não. Eu vi que tem algumas pessoas aqui hoje que não. Acho que não participam ainda do home game, né? Então tem que fazer a solicitação lá, porque demora alguns minutinhos pra aparecer pra mim, depois demora alguns minutinhos pra aparecer pra vocês que eu aceitei.
Eu vou abrir o PokerStars já para deixar aberto aqui para conforme forem fazendo as solicitações eu já ia aceitando. Porque na outra semana eu tava com o PS fechado e acabou que... Eita! Eu vou ter que buscar meu token. Pera aí que eu já... tinha levado pra lá. Isso aqui é muito bom, galera. O token. É antifraude. Quem puder solicitar aí é bem legal. Então eu já abri aqui, tá? Quem for solicitando, só dá um toque aqui no chat pra eu abrir aqui, pra eu aceitar, tá bom? Porque às vezes na aula a gente tá conversando e não aparece aqui pra mim. Aí vocês me avisam no chat que eu aceito, pra não ter problema. Porque acho que o home game tem 10 minutos de late só. Não é muito tempo. Aceitei, tá, Vitor, já. Então, o token é mais uma forma de segurança, né? Tem o PIN já, que é a sua senha, e você cria uma senha de números, né, que eu não tenho. E o token é uma segurança maior, assim como no banco, né? Ele vai mudando aquele número. Então, eu tenho que digitar minha senha, mais o número do token depois. É bom pra gente... A gente que joga online, né, é muito bom para ter uma segurança maior. Como vocês sabem aqui, como eu disse, hoje tem gente nova que não sabe o que aconteceu, mas há pouco tempo, acho que tem uns 2 meses isso, me hackearam, entraram na minha conta do Skype e pediram dinheiro e como se fosse eu, né, pediram $1 e se passando por mim. E acabou que as pessoas foram lesadas, né? Então, já tentaram também, quando eu ganhei o LAPT, uma parte eu recebi em PS, tentaram acessar minha conta no PS também, foi quando eu pedi o token, inclusive, porque, infelizmente, né, tem muita gente, tem muito mau caráter por aí, né? Então, é mais uma forma da gente se proteger, né? Bom, vamos lá, galera, então... Ai, sou desastrada, né? Bom, vamos lá, então, acho que não vai vir mais ninguém pelo jeito, né? Véspera de feriado é isso daí mesmo. Então vamos trocar ideia. A semana passada na verdade essa aula, né, ela é muito maior, na verdade, do que 1 hora. Em 1 hora não dá pra falar tudo que eu queria falar pra vocês. Então a semana passada eu separei alguns tópicos, algumas observações que eu acredito que sejam muito importantes pra gente analisar quando começa a mesa final. E hoje nós vamos continuar essa aula, hoje com a parte um pouco mais estratégicas, do tipo, do que fazer em determinada posição, com determinadas stacks, né? Porque na mesa final a gente tem vários stacks, nem sempre a gente chega short, nem sempre a gente chega bem em fish, então a gente vai analisar um pouco disso. Eu vou separar as próximas... como esse mês a gente já fez, né, o cronograma de aulas, eu não pensei nisso antes, de prolongar essa aula também quando a mesa for short stack, né? Porque normalmente aqui hoje nós vamos falar no início da mesa final, quando a mesa final começa, ou seja, com 9 jogadores, que é o nosso foco aqui. Eu sou jogadora especialista em mesa cheia. O que eu mais jogo é full ring, né? Então a gente vai começar falando disso hoje. Então, eu vou separar algumas aulas também pra gente falar de como jogar Six Max, né, Four-handed, Three-handed, quando os jogadores forem caindo da mesa final, porque vai mudando, né, a dinâmica do jogo. E o Heads Up também, né, que como a gente viu, é muito importante o Heads Up e poucos jogadores, principalmente de torneios, não estudam muito isso, porque é muito difícil chegar no Heads Up. Quando chega no Heads Up, normalmente faz deal. Só que no PS tem muitos torneios que não é possível fazer acordo no Heads Up. Os Bounty Builders, por exemplo. E é ali que tá o dinheiro, né, gente? É o valor do bounty, é a diferença da premiação do primeiro pro segundo. Então é muito importante
que quando a gente chegue no heads up, a gente saiba o que fazer. Então, mesmo que você não se torne um especialista em heads up, é importante que você saiba como jogar o mínimo, ter uma noção do mínimo, né? Certo? Então, eu vou pensar aqui como fazer as próximas aulas também. Nesse mês não dá porque o cronograma já está fechado, então a próxima aula vai ser análise de mãos do fórum e a última aula vai ser live session. No próximo mês, que é dezembro, ou em janeiro, a gente pode fazer isso, tá? Aí a gente continua a nossa aula aqui da mesa final com menos jogadores. Outra coisa que eu queria falar com vocês. O Beer Sommelier, que é um cara que sempre participa dos treinos, e ele é bem ativo lá na IntelliPoker, nos fóruns e tudo mais, ele sugeriu lá em um post para que eu fizesse a review de uma jogadora que é ativa lá no fórum também, que é a Cida. Ele falou que ela está se empenhando bastante e que seria interessante, inclusive para vocês. Eu até falei para ela aparecer aqui hoje, né, ou em algum treino para a gente conversar sobre isso. Então eu queria saber o que vocês acham também, porque afinal de contas, assim, o treinamento não é para mim só, né, é para nós discutirmos. E eu acho interessante fazer um review, né? A gente ainda não fez nenhum review aqui, a gente analisou algumas mãos, mas é legal fazer um review de repente pra gente ver o torneio todo. Então é uma ideia aí que o Beer Sommelier lançou e eu queria saber a opinião de vocês também. Mas hoje tem pouca gente, né? E muita gente nova, então... Mas de qualquer forma eu queria saber a opinião de vocês, tá bom? Ô Roger, eu joguei durante... A maior parte da minha vida no poker foi ao vivo. Tá? Então, e agora eu tô jogando online, né? Ultimamente tenho jogado um pouco menos, porque eu voltei a estudar, então eu tô com menos tempo. Mas de 2014, eu comecei a jogar em 2011. Aí de 2011 até 2014 eu só joguei ao vivo. Em 2014 eu entrei no Acaritim, que foi quando eu comecei a jogar online. Aí até hoje eu jogo online e ao vivo. 2014 até 2015, assim, 2 anos eu joguei online o tempo todo. E até ano passado eu só jogava. Então eu jogava ao vivo e online, tá? Mas eu gosto bastante do ao vivo também. Enfim. O Denis está perguntando, você acha que o Spin and Go serve como treino para FT? Eu acho que não, Denis, porque a dinâmica do jogo é diferente. Porque assim, o Spin and Go é o winner takes all, né? E o ritmo de mudança de blind é diferente, né? Ele é bem mais rápido, a quantidade de fichas é diferente também de uma mesa final. E ali você tá jogando para ganhar, só um ganha, né? O winner takes all, só o primeiro ganha. Na mesa final, não, né? Você tem que analisar outros fatores também, porque tem a premiação em em todos os lugares, tem a diferença das premiações, tem outros stacks, né, que a gente tem que analisar, avaliar. No Spin and Go só são 3, então não é bem diferente, na verdade. Mas, por exemplo, para treinar heads up, de repente, é uma boa, para quem não tem muito tempo, né? Na verdade, mesmo o ideal seria treinar os dois, porque torneio também, né? Tem torneio Hyper Turbo, torneio Turbo e torneio regular. Então, você vai fazer um heads up, no qual você vai ter ali 25 blinds efetivos, né? E num torneio regular, por exemplo, 30 blinds. E um torneio Hyper Turbo, você vai fazer um heads up que você vai ter 10 blinds, que daí já é jogado completamente diferente, a dinâmica é outra. Que daí já é mais parecido com o Spin and Go, que daí você vai usar uma estratégia mais de push ou fold, né? Ou você aposta tudo ou você desiste, ou você paga um all-in. Então é ideal que a gente jogue todas as possibilidades para que a gente saiba como reagir, né, em cada uma delas. Porque a gente, por mais que a gente estude, a gente só internaliza mesmo o conceito quando a gente coloca em prática. Por isso que eu falo sempre para vocês, tentem, mesmo que erre, o importante é que você exercite, né, o que você aprendeu. Porque quando você estuda e não exercita, acaba esquecendo, né? Boa noite, Danilo. Então vamos lá, galera. E Antunes. Beleza, então, já tem uma galerinha aí. Vamos começar. E daí no próximo treino eu falo novamente, que provavelmente vai ter mais gente aí. Eu falo sobre a ideia das aulas, tá? Então hoje a gente vai falar sobre outros
estratégias importantes, né, conceitos que a gente tem que analisar numa mesa final. Aqui eu separei alguns que eu acho muito importante, que a gente já inclusive falou semana passada, né, mas eu acho bom reforçar, tá bom? Então, quando começa a mesa final, na minha opinião, tá, galera? Sempre lembrando isso. Isso daqui não é verdade absoluta, é o meu modo de ver o jogo. Vocês podem ou não concordar. Inclusive, eu peço que vocês deem a opinião de vocês também, tá? E façam perguntas, enfim. Então, o que eu acho legal? Quando começa a mesa final, que a gente deu uma tightizada, né? Que a gente espere aqueles minutinhos pra gente conseguir entender quem são os jogadores da mesa, né? Como eles vão reagir, porque nem sempre o que acontece na semifinal continua na mesa final. O jogo muda bastante. Então, às vezes, um cara que tá apertando ali na bolha, a hora que vai pra mesa final, ele começa a jogar um pouco mais duro. E vice-versa. Então, eu acho que o importante quando começa a mesa final é que você baixe a bola, se você tava apertando, enfim. E analise quem são os seus alvos, né? Lembra que a gente falou? Quando a gente tá grande, quem que a gente vai pressionar? A gente vai pressionar os stacks medianos, né? Que é o que eu tô falando ali, que é o cara que não quer cair, porque tem um gente mais short que ele, então ele vai dar uma segurada. Então é esse cara que você vai ter que apertar se você tiver mais ficha. E se você for o cara mediano, você é o alvo do short e do grande, né? Então você vai ter que apertar quem? Você vai apertar aquele cara que tá short, mas que tá com medo de cair. Ele tá ali segurando, esperando uma mão boa, porque ele quer ganhar uma premiação a mais. Então é importante que vocês façam essa análise antes de começar de fato a jogar, né, na minha opinião. E é o que eu falei ali, né, que a eliminação, o range muda, que é isso que a gente vai falar também em outra aula, porque em uma hora não dá. É importante que a gente entenda que hoje aqui a aula, a princípio, é quando começa a mesa final com 9. Vai caindo os jogadores, a dinâmica da mesa muda, assim como a gente já estudou os torneios Six Max, por exemplo, que o range é bem diferente da mesa cheia, né? Então, conforme for caindo as pessoas no torneio, na mesa final, é importante que vocês lembrem disso, de fazer essa readequação de range. Beleza? Então, o primeiro stack, né, vamos estudar quando a gente chegar grande, né? Quando a gente... Aqui, essa média de blinds que eu coloquei de 20 a 30 blinds é para torneio online, tá? Difícil, regular, tipo uns The Big, Bounty Builder da vida. Dificilmente vocês vão chegar com muito mais ficha que isso, normalmente, assim, na média, né? Em torneios ao vivo é possível. Num BSOP, por exemplo, na mesa final, você vai ver nego com 50 blinds, né? 40 blinds, mas online é muito difícil. Então eu coloquei de 20 a 30 blinds, que é uma média, mas isso também, né? A gente já estudou o que fazer com cada stack, então vocês vão ter uma noção que isso daqui tudo é adaptável, né? Então a gente vai adequando de acordo com o nosso stack, com o stack do adversário e com as mãos que nós temos, nossa posição, enfim. Isso daqui é um norte para a gente começar a exercitar e entender um pouco como funciona, tá? Então, quando a gente tá com o stack confortável para jogar na mesa final, quando a gente tem mais fichas que a maioria, né? Quando a gente é chip líder, o segundo em ficha ali, que a gente tá tranquilo, o que é legal? Apertar, como eu disse, os stacks medianos, que são os caras que estão com medo de cair, porque tem um cara muito short, então eles vão foldar muita coisa. Então é eles que você tem que apertar. É aquele cara que fala, puta meu, que cara chato, só rouba meu blind, eu abro ele e me tribeta. Mas mesmo que ele saiba que você esteja apertando ele, que você tá tentando fazer com que ele folde, ele vai continuar foldando, porque ele não sabe reagir, e ele tem medo de reagir e cair, porque tem um cara bem short ali. Então é esse cara que você tem que apertar, tá? É interessante que a gente jogue, mesmo em posição, mãos boas, tá? Não fica tentando apertar, fazer aquele blefe maluco, sabe? Como a gente falou na última aula, as fichas que você perde têm mais importância do que as fichas que você ganha. É importante que você não perca a posição, que você não perca a ficha, que você entre numa mão, de fato, para ganhar e que... Ah, Renata, mas eu não vou blefar? Vai, você vai roubar, vai blefar, vai roubar blind. Mas você vai analisar muito bem contra quem você vai fazer isso e quais spots você vai fazer isso. Você não vai ficar blefando toda hora. Todo mundo. Você vai, como eu disse, você vai mirar nos seus alvos, você vai entender quem vai foldar pra você e é esse cara que você vai apertar, tá? Toma cuidado também com mãos especulativas, tá? Aquelas mãozinhas que você tá acostumado a jogar ali no começo do torneio, no meio do torneio, que jogam muito bem, mas toma cuidado, sabe? Aqueles suited disconnectors, aqueles pares pequenos, essas mãos, não
perdem um pouco o valor nessa hora, tá? É importante que quando você vá jogar uma mão, que seja uma mão forte que você ganhe. Porque, como eu disse, as fichas que você perde têm mais importância do que as fichas que você ganha. Então você tem que analisar muito bem. Então, mãos que você não sabe muito bem o que fazer depois, você abre para roubar blind e você não sabe como jogar, evita jogar esse tipo de mão, tá? E cuidado também com defesa de Big Blind, porque a gente perde muita ficha às vezes, né? A gente acaba, mas tem odds, Renata, é um blind só. Todo mundo fala muito isso, é um blind só, é um blind só. Só que a gente fez também aula de Big Blind, né? Então você já tem uma noção disso também, galera. Se a gente ficar pagando muito no Big Blind pra acertar flop, a gente vai perder muita ficha. Que a gente já viu que em média, né, as chances de a gente acertar um par no flop lá, acertar alguma coisa no flop é de 30%, é muito baixo. Então quando você for pagar no Big Blind, não tô falando pra não jogar, é pra jogar sim, mas não jogar todas as mãos. Quando você resolver jogar no Big Blind, escolher uma mão para se jogar, tenha um plano para ela. Não pague só para, vou pagar para ver se eu acerto trinca. Vou pagar para ver se eu acerto alguma coisa. Não, tenha um plano. Mesmo que se eu não acertar, eu vou tentar jogar da check raise, porque esse cara que tá abrindo, quando ele não acerta, ele desiste. Ele se beta, mas ele desiste. Então, ele se beta muito, só que quando alguém reage, ele desiste. Então, se você tem já uma estratégia, um plano, mesmo que você não for acertar, tudo bem você jogar. Entenderam a ideia disso? Boa noite, galera que tá chegando agora. Gabi, Max, Ricardo. Tá? O Vitor tá falando, no caso, só pagamos quando temos equidade. Porque na maioria das vezes que acertarmos, recuperamos o que perdemos na hora do fold, né, a longo prazo. Então, depende contra quem está jogando, porque, como eu disse, né, na mesa final, o que acontece? A maioria dos stacks medianos estão com medo de cair. Se você tem um read desse cara, se você tem uma leitura desse cara, que ele se beta muito e desiste, por exemplo, quando não acerta, contra ele você pode jogar mesmo que você não tenha muita equidade. O importante, Vitor, que eu quis passar com isso de não pagar muito no Big, é porque grande parte das pessoas pagam no Big só pra acertar. Que é essa ideia aí, mas se eu trincar, eu vou recuperar tudo, né? E daí acaba não jogando as mãos que não acerta, sendo que essas mãos também você conseguiria recuperar um pouco dessas fichas que você comentou que a gente perde pagando e não acertando, né? Então não é para não jogar, tá, galera? É para jogar, mas para tomar cuidado, escolher as mãos adequadas, contra quem você tá jogando, não se envolver, sabe, ir pagando. O que acontece muitas vezes, eu vejo isso também. Pagou lá para ver o flop no Big Blind, acertou um flush draw lá e vai dando check call para acertar o flush, não acerta, perde um caminhão de ficha. Isso que eu tô querendo dizer. Tomem cuidado com esse tipo de mão, tá? Ou paga pra trincar. Aí não trinca, o cara aposta baixinho e fala, vou pagar mais uma, ele aposta muito pouco. Aí não turna a mesma coisa, entende? Tomem cuidado com esse tipo de jogada, por desperdiçar essas fichas que são tão importantes. É muito mais eficaz você tribetar, por exemplo, uma mão no Big Blind pré-flop do que ficar dando check call para acertar flush draw, por exemplo, no Tail River. Aí você não acerta e você dá check fold. Ou dá um check raise no flop. Comecem a maximizar a visão de vocês. Não só da check call para acertar o flush draw. Se eu não acertar o flush draw, eu consigo pegar essas fichas também. Comecem a sair um pouco da caixa, sabe? E treinem, gente, treinem. Sim, é justo. O Vitor tá falando, agora de parar com mãos conectadas ou naipadas. É importante, Vitor, que você faça isso aí que eu acabei de falar. Você paga, né, pra desenvolver uma mão, pra jogar essa mão pós-flop, porque é uma mão que tem uma equidade muito boa, dá pra seguir, dá pra fazer flush. Só que se você não realizar a equidade da sua mão, se você não formar o jogo, o que você vai fazer? É legal que você tenha um plano para que você consiga, da mesma forma, ganhar essas fichas, mesmo quando você não acertar.
porque você tem o respaldo da equidade, né? Você tem ali a força que você pode fazer o jogo, mas você também tem a sua estratégia de blefe quando você não acertar. É importante que a gente sempre pense nisso, tá, galera? A gente joga poker, na maioria das vezes a gente não acerta. Então se a gente jogar só, puxar as fichas só quando a gente acertar, a gente não tá jogando poker, né? O blefe, fazer o cara desistir com uma mão melhor que a nossa é fundamental. Então, é legal sim isso que o Vitor falou, que vocês selecionem muito bem as mãos, como a gente já falou, né? É legal que a gente, eu pelo menos, né? Eu particularmente gosto de blefar quando eu tenho alguma chance de realizar uma equidade, tipo isso que o Vitor falou. Eu gosto de mãos que dá pra seguir e dá pra fazer flush. E se eu não fizer isso, eu posso puxar fazendo blefando, dando check raise, sei lá. Beleza? Boa noite, André, seja bem-vindo. Bom, então, algumas dicas de cuidado quando a gente tá grande, né? Que é o que a gente tava falando agora. Cuidado com essas mãos aí, né? São mãos muito boas para se jogar, como o Vitor mesmo falou. A gente já estudou sobre isso, que são mãos que dá para jogar, que quando a gente acerta, a gente consegue bastante ficha, a gente consegue acertar um top pair legal. Se a gente não acertar, a gente consegue blefar algumas vezes e fazer o cara desistir de uma mão melhor que a nossa. Mas é importante que a gente tome bastante cuidado para não perder muita ficha dando esses check call aí que muitas vezes a gente está habituado, né? Ah, mas é só um pouquinho. Ah, mas se eu acertar eu vou puxar tudo. Mais cuidado. Eu coloquei aí algumas mãos pra gente tomar cuidado, mas é óbvio que a gente vai jogar esse tipo de mão, tá? Não tô falando pra não jogar, eu só tô falando pra tomar cuidado pra não desperdiçar a ficha. Na mesa final, isso é muito importante ficar na cabeça de vocês, tá? As fichas que a gente perde são mais importantes do que as que a gente ganha. Então é mais importante a gente não perder ficha do que a gente ganhar 3 blinds, tá? O range de raise pré-flop, tá? Esse range aí eu coloquei, mas lembrando, isso pode ser readaptável de acordo com o perfil de vocês, de acordo com a mesa que vocês estão jogando, e isso a gente muda o tempo todo, tá? É um norte só. Então, de UTG aí para MP1, como vocês podem ver, isso é uma... É um range meio tight, mas é o que eu jogo. Eu não costumo abrir par menor que 7 do TG, tá? Isso não está na mesa final. Mas é claro que se você tiver numa mesa muito tight, fala, Renata, ninguém joga nada, os caras soldam tudo, e, enfim. Se você tem um note, né, específico, você pode mudar esse range, você pode abrir mais mãos. Eu particularmente jogo um pouco mais tight, como eu já havia falado para vocês, justamente por essa ideia, sabe? Eu prefiro, ao invés de abrir mãos mais fracas, eu prefiro de repente tribetar em alguns spots. Eu acho que eu consigo mais ficha, né? A gente que joga um pouco mais barato, torneios micros, a gente vê sempre que os caras não tribetam, né? Então imagina na mesa final, se já durante o torneio eles não tribetam e respeitam bastante tribet, imagina na mesa final, né? Então aí o range, né, conforme a gente vai tendo mais posição, a gente vai ganhando mais arsenal, a gente acaba jogando mais mãos, porque a gente tem posição, e isso a gente já viu que é muito importante, né? No small blind, então, a gente abre bastante coisas, bastante mão, porque o big blind é muito vulnerável, né? A gente já estudou bastante sobre isso, principalmente se você estiver jogando com um cara tight, né? Eu vou separar depois, quando a gente estiver jogando, a gente estiver analisando mãos, eu vou ver se eu separo algumas mãos de limp também, né, no small blind. Acho que a gente chegou a comentar isso também, né, na aula de small blind, que é legal. Só que na mesa final, eu prefiro agredir mais, porque os caras tendem a foldar mais, como a gente já viu. Tá todo mundo querendo ganhar ou ganhar uma premiação maior. Então, quando a gente entrar, é legal que a gente entre agressivando, tá? Que a gente sempre entre, ou dando raise ou tribet, porque os caras tendem a respeitar mais. Tá legal? Então aí de MP2 a hijack, né? Todos os pares, aí a gente já começa a jogar um pouco mais solto. Todos os ases suited, mãos que jogam bem, como
Quem que falou? O Vitor falou, né? Que são os suited connectors, que daí a gente já tem posição. Mesmo que a gente tome call, a gente vai jogar de uma forma mais confortável, a gente vai saber lidar melhor. E aí no cutoff, no botão, né, no small blind, o range é bem parecido, tá? Tem gente que joga mais mãos no small blind. No small blind a gente pode jogar quase tudo, né? Dependendo do perfil do big blind sempre. Se é um cara que paga muito, quanto esse cara você vai jogar? Você não vai abrir todas as mãos, né? Você sabe que ele vai pagar. Se é um cara que é niche e tá foldando tudo, você abre 100% do range. Quando ele pagar, você sabe que ele tá bem. Contra um cara que é muito agressivo, por exemplo, tem um big blind que é muito agressivo. Você abre umas 2 vezes, ele tribetou as 2. Ou toda vez que você abre, chega, ninguém entrou, você dá raise e ele tribeta. Contra esse cara, de repente, você pode fazer uma jogada diferente. Você pode dar limp, como ele é agressivo, ele tende a dar raise e você tribeta. É uma jogada diferente que a gente pode usar às vezes. É por isso que é muito importante a gente saber contra quem a gente está jogando, o perfil do cara, pra gente poder adaptar de acordo com a ação dele, tá? O range de call é muito tight, tá? Porque geralmente, assim, como eu disse, né? Eu particularmente prefiro entrar sempre na mão agressivando, principalmente na mesa final, porque os caras tendem a foldar mais. Então o range de call ele é bem tight. Tirando no Big Blind, né? Que tem aquela vantagem que o Vitor falou, que é que a gente já pagou um blind, né? Então a gente vai investir menos fichas para ver o flop. Então, nesse caso, a gente acaba pagando com um range maior, com um número maior de mãos, porque a gente tem o respaldo aí de ter já investido um Big Blind. Mas nas outras posições, na minha opinião, é importante que a gente pague com mãos fortes, tá? Porque, como eu disse, a galera tá com medo de cair, né? Então, eles não vão ficar abrindo muita coisa, qualquer coisa. Então, é importante que a gente pague com mãos que a gente se envolva com mãos que tenham uma força, né, uma equidade boa e que a gente tenha possibilidades grandes de puxar a mão. Como vocês podem ver, ó, em todas as posições, até mesmo no botão, não é um range muito grande que a gente paga, né? São pares e mãos que jogam bem pós-flop, que são aquelas mãos que o Vitor falou, que são os suited connectors, né? E cartas altas, que se a gente acertar top pair, a gente consegue tem um valor muito grande. Lembrando que assim, vocês perceberam que eu não jogo muito as e lixo, né? Normalmente tem um kicker muito alto, né? Não tem um kicker, tipo, muito baixo, a menos que seja suited, que daí tem uma equidade muito forte porque a gente consegue fazer o flush, né? Mas em geral tomem cuidado com o kicker também, tá? Claro que na mesa final, depois quando for diminuindo os jogadores, a gente acaba jogando mais mãos, né? Porque tem menos gente, a chance de acertar, de pegar uma mão boa é menor. Então, os ases acabam tendo aí um pouco mais força. O Vitor tá perguntando se você abrir o 7-7 do TGMP1, você... Não entendi. Se você abrir o 7-7 do UTG AMP1, você abre por qual motivo? Só para acertar a trinca ou com outra estratégia? Ah, tá. Você tá perguntando se eu abro o 7-7 do TGMP, se eu tô abrindo para trincar ou por outro motivo. Eu abro pela equidade da mão mesmo, eu acho que dá para jogar o 7-7, tá? Contra o range provavelmente do Big. Galera, quando a gente abre assim muito fora de posição de UTG, principalmente na mesa final, a tendência é que a gente não tome muito call, porque a gente já viu, né, que no UTG o range percebido, né, as mãos que as pessoas acreditam que nós tenhamos são mãos muito fortes. Então, se a gente tomar call, a gente já tem uma noção que o range de call é bem menor, né, do que... Por exemplo, se eu abro do TG e o Big Blind e o botão me dá call, ou o cutoff me dá call, o range, as mãos que eles vão pagar são menos mãos do que se eu abrir no hijack, por exemplo. Se eu abro no hijack, eles vão me pagar com mais mãos, na minha opinião. Então, o 7-7, Vitor, eu vou jogar de qual maneira? Eu posso jogar o valor do 7-7 mesmo, se vier um flop favorável, ou se eu trincar. E eu posso usar também o range percebido, que são as mãos mais fortes que 7-7, que as pessoas acreditam que eu tenho. Boa noite, quem tá chegando agora, o Cris, seja bem-vindo, não tem problema quanto ao atraso.
Ricardo tá falando, é legal pensar também no range versus range, porque às vezes o pessoal paga por odds para defender e tentar passar blefs onde está mais o range do agressor do que de quem defendeu. Foi isso que eu acabei de falar pro Vitor também, né? Por isso que isso é muito importante, tá, galera? Que a gente... Eu sei que é muito chato que eu falo isso todas as aulas, mas é que é um negócio que é muito importante, porque no poker a nossa decisão é... Às vezes tem 2 jogadas certas, 3, 20 mil, não tem uma que é exatamente certa, porque o range varia muito de acordo com a percepção, né? Então muito importante que a gente tenha em mente, bem esclarecido o que é range, como que funciona, enfim, para a gente entender como faz, né? Qual ação a gente vai tomar. Então, enfim, o que fica disso, né? Que o range de call, ele tem que ser bem pequeno, porque quando você entrar pagando, como a gente viu, né? A gente tem que tentar não perder fichas. Então, quando a gente entra dando call, a gente tá querendo jogar pós-flop normalmente, né? Então, que a gente tenha um range enxuto para que a gente consiga extrair o máximo de fichas possível e perder o mínimo possível. Tá legal? Fiquem com isso na cabeça. Se você não tem uma mão que não quer jogar pós-flop, tem uma equidade legal, mas tribeta é melhor, porque as chances dos caras desistirem é muito grande, tá? Na mesa final, o tribet tem um valor ainda maior. Ninguém quer cair. Tá, aí os tribets, né? Como eu tô falando aqui, né? Na maioria das vezes, o tribet passa, né? Normalmente nos torneios, na mesa final ele é muito mais eficaz. O que vocês têm que tomar cuidado com o tribet? Olha os stacks à volta, tá? Quem você tá tribetando, quantos blinds tem e quem vai falar ali depois do seu tribet. Tomem muito cuidado com isso, tá? Às vezes a gente tribeta lá o cara que tá abrindo e a gente se perde e não vê o stack que tá à esquerda. E às vezes você acaba se comitando com uma mão que provavelmente você tá perdendo se o cara der all in. E daí você tem que pagar com uma mão lixo lá e acaba perdendo fichas que vão te prejudicar demais e mudar sua jogabilidade, né? Você tem aí 30 blinds, 25 blinds. Se você tribeta aí um cara e se comita, paga um all-in aí de 10 blinds, sua jogabilidade foi pro lixo já, né? Você já vai ficar apertado, você já vai cair aí, vai ficar lá embaixo. Então é importante, muito importante, isso é muito, muito importante também, tá, galera? Fiquem de olho nos stacks. Quando você for tribetar, vê quantas fichas o cara tem, quantas fichas você tem. Se você vai tribetar, já pensa, se ele der all-in eu vou pagar, eu vou foldar. Já tenha isso em mente também. Eu acho que eu vou pagar. Quais mãos que ele vai dar all-in em mim em relação à minha mão? A minha mão é mais forte do que as mãos que ele vai chovar? Não é, então desiste, não é feio foldar, tá, galera? Não é feio foldar, não paguem all-in por ego, tá? Você acha que tá perdendo, folda, meu. Isso aí já era. Principalmente em mesa final, como eu tô falando, os caras têm medo de cair, então toma cuidado. Se eles estão apostando todas as fichas, se ele não for lock, ele tem algum valor, então tomem cuidado com isso, tá? O range de tribet aí por valor eu coloquei pequeno, por quê? Porque normalmente a gente tribeta pra dar call, né? Então, mas lembrando que isso aqui também manipulável de acordo com o perfil do cara, né? Se você tá vendo que o cara é lock, que ele acha que as tem muito valor, normalmente quem tá começando a jogar hipervaloriza o as, né? Não leva muito em consideração o kicker e essas coisas. Então, se você percebe que o cara é novato, que ele tá supervalorizando as mãos, às vezes ele rei valete, sabe? Os caras idolatram algumas mãos que tem uma equidade legal, mas que não são top, né? Não são premium hands. Então, se você consegue perceber que esse cara tem esse perfil, aí você pode tribetar algumas mãos para abraçar com umas mãos mais fracas, né? Eita. Outra coisa também. Quando tem menos pessoas para falar, né, depois da gente, vocês podem ver, é claro, que o nosso range fica um pouco maior, tá? As ideias, por exemplo, é uma mão que no Big Blind, às vezes, vocês podem tribetar para dar call, dependendo do perfil do cara, né? Se ele percebe que você tá tribetando um pouco mais do que deve, ele talvez
chove algumas mãos piores que as 10. Então, se você estiver disposto, você pode dar call. Então, normalmente o range de valor é pequeno porque a gente está disposto a pagar o win. E sempre fiquem ligeiros nisso, tá? Se quem está tribetando tem quantos blinds? Dá pra foldar ainda? Quem vai falar depois tem pouca ficha? Vou pagar o win dele? Sempre fique ligeiro nisso, tá bom? E o tribet por blefe vocês podem perceber, são mãos que jogam muito bem pós-flop, tá? Mas tomem cuidado com isso também. O range de tribet no Big Blind é um pouco maior, porque a gente estudou bastante isso, né? Que o pessoal não tribeta no Big Blind, normalmente dá call, né? Justamente por já ter investido um blind e tudo mais. Então, se o tribet, quando a gente está no Big Blind, passa tanto durante o torneio, imagina na mesa final. É algo que vocês podem começar a explorar também, tá legal? Isso daqui, range de tribet por blefe, eu coloquei, mas quase não se usa, tá? É legal usar uma vez ou outra quando vocês percebem que tem essa possibilidade. Que vocês percebem que o cara tá abrindo muito do TG, porque justamente por causa daquela ideia que eu falei, né? Todo mundo acha que o TG é muito forte. Então o cara começa a explorar isso, aí você pode tribetar uma vez ou outra. Mas tomem cuidado, tá? Com o tribet por blefe na mesa final, justamente por causa daquele motivo que eu falei. A gente tem que valorizar muitas fichas que a gente tem, tá? Então tomem cuidado para não perder muita ficha. Se vocês perceberem que não tá passando o tribet, não tribeta, espera uma situação adequada, aquele cara que folda bastante. Sempre tem um na mesa, sabe? É nele que você tem que focar. Só que tentem ter esse feeling, né? De entender como as pessoas estão vendo vocês também, não só como vocês veem as pessoas, tá? Então tomem cuidado aqui com o tribet por blefe. Se você não tá seguro, se você não tem certeza, não faz, tá? Para não perder ficha. Aí o stack que a gente chega, né, normalmente. Eu normalmente chego short ou com esse stack. Dificilmente chego chipado em mesa final. Com esse stack, a gente tem que também jogar mão de valor, né? Na verdade, é o stack mais complicado para se jogar, na minha opinião. Porque a gente é alvo dos dois stacks, né? Do chip leader e do short. Todo mundo vai ficar apertando a gente. Então, a gente tem que escolher as mãos que a gente vai jogar. Esse aqui é mais importante ainda, a gente não tentar ficar pagando mão para jogar pós-flop, tá? Porque a gente perder ali 3, 4 blinds já ferrou nosso stack. E aí a gente vai ficar na roça, né? Vai ficar na corda bamba. Então, a gente tem que jogar poucas mãos, mas ir pra arrebentar. Tem que estar disposto a ir pro chão, mas não sempre, né? Não ficar apertando muito. Toma cuidado, principalmente com mãos medianas, contra os stacks grandes, porque se o cara te dobrar, ele não vai cair, né? E se ele se você perder, você cai. Então, sempre pensa nisso, contra quem eu tô jogando. Se o cara vai pagar ou não, quantas fichas ele tem. Isso aí também é muito importante. Limpe com mãos especulativas. Call, né? Call, raise com mãos que para jogar pós-flop. Gente, a gente não tem stack para jogar pós-flop, tá? Você tem ali 15 blinds. Como é que você vai querer jogar pós-flop? Aqui o foco é tentar roubar blind de quem tá segurando muito o jogo. Dar re-steal, tá? Que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Quais mãos que a gente vai pro chão. Você percebeu que o cara tá abrindo muito, tá abrindo muito? A gente tem que selecionar ali algumas mãos para ir ao encontrar ele. Porque na maioria das vezes ele vai desistir. Roubar blind dos shorts, né? Que eu falei que são os tights. Cuidado pra roubar blind do deep stack, tá, galera? Do chip leader, né? Por favor, como eu tô falando. A gente, com esse stack, nosso alvo, né? A gente vai apertar quem tem menos ficha que a gente. Que são os shorts. E os pares pequenos, esse negócio de pagar pra trincar nessa fase do torneio, não, tá? Não. Ou você dá re-steal pra pegar as fichas que estão lá no meio ou ir dobrar, ou folda, tá? Não existe com esse stack nessa fase do torneio pagar pra trincar. Porque mesmo se você trincar também, você não vai extrair todas as fichas do cara, meu. O cara nessa fase do torneio, né, na mesa final, ele vai tomar muito mais cuidado. Ele não vai investir as fichas dele toda em qualquer spot. Então, é outra situação do jogo. Aqui, com esse stack, vocês têm que focar em escolher uma mão e tentar dobrar ou pegar as fichas que estão lá no meio, tá? O negócio de jogar pós-flop com esse stack não tem como.
Aí tem o range, né, de raise pré-flop, lembrando que sempre levando em consideração quem tá no Big Blind, tá? Se for o deep stack, o cara quer jogar pós-flop e tal, né? A gente tem que jogar um range um pouco menor, tá bom? Se for o cara short que tá lá segurando, tá com medo de cair, aí esse cara você pode jogar esse range, tentar apertar um pouco mais, tá bom? Lembrando sempre que tomem cuidado para não ficar perdendo ficha, desperdiçando ficha. E aí é o que a gente vai mais usar quando a gente tiver esse stack, tá? É stack de Rei-Steel, que é você vai apostar todas as suas fichas contra aquele cara que tá apertando lá a mesa, tá? Chega lá, ninguém entrou na mão, ele abre. Ninguém entrou na mão, ele dá raise. É aquele cara ativo, é o cara que normalmente tem mais ficha, é o cara que é mais agressivo. Então, contra esse cara, a gente vai usar muito essa ferramenta, tá? Isso é importante vocês começarem a usar no meio do torneio também, isso é muito bom. O Rei-Steel, a gente joga mãos as quais a gente tem alguma equidade, né? Alguma força. Seja ela mãos muito boas, como vocês podem ver aí os pares, né? As e rei, as e dama. Mas também a gente joga mãos que aparentemente não tem um valor muito grande, mas que se jogada contra um range, né? Que é o do adversário, a gente tem muitas possibilidades, né? De fazer flush, de fazer seguida, de fazer top pair, dois pares, de fazer um jogo bom e puxar as fichas, né? Que são aí essas mãos suta de connectors, as mãos medianas ali, os valete 10, dama 10, valete 9, valete e dama vala, esse tipo de mão. Que quando a gente tá com um stack um pouco maior, a gente tribeta ou dá call para jogar pós-flop. Aqui com esse stack é mais vantajoso que a gente empurre todas as fichas, que a gente tribete chove, que a gente dê all-in, vista tudo, coloca o caminhão, a Kombi, tudo. Por quê? A intenção do Rei-Steel é o quê? É fazer o cara desistir, né? É fazer o cara não pagar o nosso all-in. Porque daí a gente vai ganhar o raise dele, os antes e os blinds. Aí a gente já vai subir o nosso stack sem variância. A ideia é essa. Porém, se ele resolver pagar, se ele tiver uma mão lá que acredita que seja boa para derrubar a gente ainda tem uma equidade, a gente tem uma possibilidade de ganhar ainda. Por isso que é importante que vocês façam esse tipo de jogada com esse tipo de mão, tá? Não vai fazer Rei-Steel com qualquer porcaria. Dá o win lá, mas ele tá me roubando toda hora, vou dar o win aqui de 6, 7 off. Não, cara, calma. Espera uma situação. Uma mão que esteja dentro de uma ideia, né? De um range que você acredita que seja legal. Não vai ficar dando all-in por queimaceira, tá? Que é muito engraçado nos torneios ao vivo, a gente vê mais isso do que no online. Até, o cara tá dando all-in toda hora. Aí eu peguei e dei all-in também. Tipo, não, cara, não é assim que funciona, né? Esse jogo aqui a gente tem que pensar, né? Não pode agir com emoção, senão... Beleza? Então, com esse stack, o que tem que ficar na nossa cabeça? Roubar tentar roubar blind dos shorts que estão com medo de cair, não perder ficha, escolher uma mão para ir pro chão, não ter medo de dar, e Rei-Steel, tá? Desse stack, o que tem que ficar na cabeça de vocês é isso. Aí tem algumas dicas, né? Tem algumas mãos, isso é legal, tá? Com ali até 15 blinds, tem algumas mãos contra jogador agressivo, que é legal a gente dar o win direto em algumas situações. Por exemplo, se você tá no small, tem uma vala suta de 14 blinds, o cara lá que é o big blind, ele é muito agressivo. Você tentou roubar algumas vezes e ele pagou todas, ele sempre paga, ele não desiste. Então, contra esse cara que joga praticamente qualquer mão, você pode dar um indireto com dama vala, por exemplo, com mais X, algumas mãos assim, com mais X, nessa situação, tá? Que você vai pegar muitas fichas, ou às vezes ainda é possível de pagar com uma mão muito pior, tá? Outra coisa também que é legal, com esse stack, que eu falei, né? A gente tem que tentar não perder ficha, então cuidado para pagar apostas e jogar pós-flop. A gente não tem stack suficiente para desenvolver uma mão pós-flop, pagar flop, turn e river. Quando vocês vão usar essa ferramenta da call? Quando vocês estão fazendo trap.
Porque alguns jogadores não percebem que a gente não tá dando call, que a gente só tá dando resteel ou que a gente só tá dando raise. Então, vocês podem usar isso a favor de vocês. Quando vocês tiverem uma mão muito boa e você acha que se você der call, você vai conseguir extrair mais fichas, você pode usar essa ferramenta, tá? Agora, ficar dando call pra jogar pós-flop não existe com esse stack, tá? A menos que você tenha uma situação muito específica. Mas, em geral, eu prefiro não. Mas isso também é de acordo com o que vocês acreditam, né? Na minha opinião, eu prefiro jogar dessa maneira, tá? Aí o short stack, né, que é 12 big blinds menos, até com 10 big blinds é meio sick, assim, de jogar, a gente acaba não tendo muito o que fazer, né? A gente acaba tendo que ir ao indireto mesmo. Mas com 12 blinds, gente, em algumas situações dá até pra gente dar raise, tá? Porque justamente por isso. A percepção que as pessoas têm quando a gente tá com esse stack é que a gente só vai de all-in direto, certo? Com qualquer mão. Pensando dessa forma, né, que é a forma que eles acreditam, que eles veem a gente, como a gente pode fazer o inverso disso? Dar raise, né? A gente pode tentar dar raise, porque a tendência é que as pessoas acreditem que a gente esteja jogando com uma mão muito forte. Lembrando que assim, isso vocês vão usar se os jogadores tiverem a capacidade de compreender isso, porque muitos, como eu falei, às vezes estão lá viajando na maionese, nem estão vendo quantos fichas você tem, nem que você não tá dando raise. Então, contra esse tipo de jogador, a gente não vai usar esse metagame, né? Essa ideia. Mas se é um cara que tá prestando atenção, de repente, contra ele você pode usar essa ferramenta. Com 12 blinds ainda dá pra dá pra você deixar passar botão, esperar mais ali umas mãos, né? Já com 10 blinds vocês têm que tomar mais cuidado, vocês não podem esperar muito tempo, porque o que acontece? Se a gente fica muito short, todo mundo vai pagar nosso all-in e as chances de a gente cair é maior. Então é muito importante que a gente tente fazer essa manutenção de stack, para que quando a gente der all-in ainda exista a possibilidade de alguém foldar para o nosso all-in. Isso também é muito importante na mesa final, tá bom? Tentem fazer essa manutenção de stack. O ideal mesmo é que a gente não chegue nessa faixa de blind, né? Que quando a gente começa a ficar ali com 15 blinds, que é o mid stack, a gente começa a aplicar o resteel justamente para fazer essa manutenção de stack e não ficar muito short e acabar perdendo takedown, né? Acabar não tendo fold equity. As pessoas acabam não foldando pra gente. Então é importante que a gente sempre faça ali a manutenção. Tenta roubar um blind, dar um resteel aqui contra o cara mais nit, tá? Se o cara da esquerda for agressivo, foi a mesma ideia da anterior. Algumas mãos a gente vai chovar direto, tá? E contra um cara nit, o contrário disso, né? Se o cara tá foldando muito, continue dando raise. Não vai dar all-in contra ele, né? Se o mini raise já faz o trabalho, por que você vai apostar todas as suas fichas, né? E se ele reagir, você folda, mesmo que você tenha uma mão ok ali, uma mão boa, porque se o cara é nit, gente, ele só vai apostar todas as fichas dele com uma mão muito boa, tá? Então pensem nisso também, tá bom? Qual estratégia você vai usar contra aquele jogador? Contra aquele jogador é melhor dar um indireto? Se ele for agressivo em algumas situações, sim. Se aquele jogador é um cara muito duro, contra ele não precisa você dar all-in. O mini raise já é suficiente para fazer com que ele fode e você puxe as fichas. Não tem por que você arriscar seu torneio nisso. Tá legal? Isso é óbvio, né? Quanto mais gente tiver para falar, menos a gente vai chovar, menor vai ser nosso range, né? Porque a gente vai ter que passar por mais pessoas. Então a gente tem que selecionar melhor as mãos, tá legal? Com as mãos que são muito boas, a gente tende a dar raise para pagar o win, né? Mas isso depende da mesa também, como eu falei. Os caras estão jogando dessa forma, né? Eles estão dando muito all-in. Se não estão dando muito all-in, se eles estão... Isso vocês vão ter que analisar, tá? Mas isso daí é uma ideia de que com as mãos muito fortes, a gente vai dar raise para pagar o win, né? E com as mãos que tem uma equidade ali, não são premium hands, são mãos medianas, a tendência é que a gente chove direto, porque a gente quer que eles foldem. E se eles pagarem, a gente tem o respaldo da equidade da mão. A gente ainda consegue puxar a mão ali, de repente acertar alguma coisa.
Tá legal? A ideia é essa. Mão muito forte a gente pode dar raise para pagar o win, e mão mediana é melhor a gente dar o win direto, porque a gente quer que ele fold, e se ele pagar a gente ainda consegue fazer algum jogo. Tem uma mão muito boa. Então não vão ficar dando win com qualquer porcaria também, né, gente? O range, né, de... por que eu não coloquei aqui, né, na verdade, né, se é all-in direto ou se é raise, porque isso vocês vão perceber, vocês vão sentir contra quem vocês estão jogando, né, como eu falei ali com 12 blinds, a gente ainda tem a possibilidade de dar raise, não precisa dar all-in direto, às vezes você tem eyes, por exemplo, aí com 12 blinds, e o cara no Big Blind é um cara que gosta muito de jogar post-flop, ele paga todos os Big Blinds, por que você vai dar all-in? Dá raise. Se alguém der um win no meio do caminho, perfeito. Se ninguém der um win no meio do caminho, o Big Blind provavelmente vai pagar. É um blind a mais que você vai conseguir ganhar. Então vocês podem explorar um pouco isso quando vocês têm ali 12, 13 blinds. Com 10 blinds já fica um pouco mais difícil, porque as pessoas têm muito na cabeça que com 10 blinds é a win. Então quando você faz alguma coisa diferente disso, elas tendem a desistir porque elas acham estranho. É engraçado, né, isso? Então... range do TG é o mesmo esquema, né? Primeiro a falar, o range é menor. A percepção que as pessoas têm também. Nossa, eu digitei um N ali. Erro de digitação. Foi mal. Eu esqueci, eu ia fazer a imagem que o Bir Sommelier falou, né? Pra fazer a imagem ficou bem melhor mesmo. Eu esqueci de fazer hoje, foi mal, gente. Então aí, conforme a gente vai pegando, tendo uma exposição, a gente acaba jogando mais mãos. E aí a gente vai decidir se a gente, de acordo com o perfil dos jogadores que estão à nossa esquerda, se a gente vai dar raise, se a gente vai chovar direto, ou se a gente vai desistir, tá? Mas lembrando que é isso aí, com 12 blinds ainda tem alguma coisa pra fazer, tá? Não precisa se desesperar, deixa passar o Big Blind, senão é obrigado a dar um win no Big, coisa desse tipo, tá? Beleza? Isso aqui é uma coisa que eu coloquei que alguém tinha me perguntado na última aula, não lembro quem que foi, acho que era o Gabriel. Hoje ele não apareceu, seria uma aula legal, que ele falou que ele queria saber disso, né? Range de call em chove, de open chove, né? Que é o contrário do que a gente estava falando agora. Eu estava falando sobre chovar direto, agora a gente vai falar sobre pagar esses choves direto, né? Deixa eu ver. Ops. Eita, travou. Bom, então quanto menos jogadores para falar depois de nós, maior é o nosso range de call, né? Isso é meio óbvio também, né? Por exemplo, se a gente tá no Big Blind e o cutoff chova, as mãos que nós vamos pagar são bem menores do que se ninguém entra na mão e o Big Blind chova, né? É o que a gente estava falando ali antes em relação ao chove, é o contrário, a gente está vendo do outro lado agora, né? Como que a gente vai pagar. Então, a ideia é sempre a mesma, né? Quando os caras são os primeiros a falarem, quando tem muita gente para falar, a tendência é que eles joguem menos mãos. Então, pra gente ganhar dessas mãos, a gente tem que ter um range ainda menor, né? A gente tem que pegar mãos melhores do que as que eles estão dando all-in para pagar um all-in. Lembrem sempre disso também, tá? Se o cara tá chovando muita mão, você não vai pagar mais mãos do que ele tá dando all-in. Você vai pagar um número menor de mãos, que é um range mais forte, para ganhar desse range maior, que é mais fraco. Como vocês podem perceber também, conforme a gente vai pegando posição, mais mãos a gente vai pagar, né? Com mais mãos a gente vai pagar esse all-in. Essas mãos aqui, esse range que eu coloquei, para vocês entenderem o que é legal fazer. Treinar, tá? Como a gente vai treinar isso? Saber quais mãos são legais para pagar um range de um cara que chova muito. Então, aí vocês podem treinar isso naqueles softwares que eu passei para vocês na aula de range lá. Isso daqui, meu, é treino, tá?
não tem muito o que fazer. É colocar uma mão lá contra várias mãos e ver qual que é a equidade, qual é a força de uma contra aquele range, tá? Para vocês entenderem. Por isso que estudar range é muito interessante, né? É muito bacana, porque isso muda muito de acordo com o perfil dos caras, né? Então um cara tight vai chovar menos mãos do que um cara agressivo. Então, de repente, contra um cara muito tight, 8-8 é muito ruim para pagar o all-in se ele der all-in do cutoff, do hijack, por exemplo, e eu tiver no botão. Já contra um outro cara, às vezes, se eu pagar com 6-6, é bom, porque ele vai chover qualquer coisa. Ele acha que com 12 blinds, ele tá muito short, então qualquer eyes ele vai dar all-in. E isso, como que eu vou saber a força de uma mão contra um range? É treinando, é colocando lá e vendo, tá, dá isso, dá isso. Isso daqui é um norte, né? Como eu falei. Não é para vocês decorarem e jogarem só essas mãos, é para vocês terem uma ideia de como funciona, de qual que é mais ou menos quais são as mãos mais ou menos que a gente pode jogar naquela situação, né? Isso aqui levando em consideração jogadores genéricos. Eu não sei se o jogador é tight ou não, como eu falei, isso a gente adapta de acordo com o que a gente está percebendo ali da mesa, né? Porque a Damita tá louca, gente. É muito feeling, né? É muito difícil a gente passar um ABC do que fazer, porque o poker é um jogo de pessoas, como a Kari sempre fala, né? Tem ali o aspecto matemático, a estratégia em si, algumas técnicas, mas é jogo de gente, as pessoas mudam, as pessoas pensam diferentes, elas tomam ações diferentes, então é importante que a gente tente sempre pegar o padrão, né? Algumas pessoas têm esse padrão e a gente percebendo, pegando alguns, a gente consegue explorar um pouquinho isso. Mas por isso que é importante estudar range, tá? É muito chato, né? Eu ficar falando disso toda hora, mas é muito importante. E isso aqui vocês adaptam de acordo com o perfil de vocês também, tá? Eu sou uma jogadora tight. Meu perfil é assim, eu me adapto melhor e eu gosto de jogar assim. Eu não vou jogar igual o Peçanha, porque o meu perfil é diferente do dele. Então, o Peçanha, por exemplo, ele consegue jogar bem short ali com 10 blinds de uma maneira que só ele consegue. Ele desenvolveu uma estratégia que para ele funciona muito bem e que muita gente critica, por exemplo. Então, por isso que eu tô falando, né? Aqui não são verdades absolutas que eu tô falando, é a minha percepção do jogo, a forma que eu adaptei, que eu gosto de jogar. Isso vocês vão adaptando, pegando uma coisa que eu falo, uma coisa que vocês acreditam, uma coisa que a Kari falou, outra coisa que vocês viram na mesa, e vocês vão fazer e desenvolver a estratégia que vocês acreditam que se adaptam melhor. Certo? E aí com o range, né, de call em chove, em open chove direto, contra um stack um pouco maior, é menor ainda, tá? Quanto mais fichas, menor é a nossa stack. Quanto mais fichas o cara tiver dando all-in, menor é o nosso range. Agora sim, eu falei certo. Quanto maior for o stack que o cara tá dando all-in, menor vai ser o nosso range, mais forte vai ser o nosso range, porque a variância é maior, ele tá dando all-in de muita ficha, né? Mais fichas. Se for 5 blinds, a gente vai pagar com praticamente todas as mãos se a gente vai no Big Blind, por exemplo. Porque a gente vai investir ali 3 fichas só. 3 Big Blinds, a gente não vai perder muito. Mas aqui 15 blinds, já vai fazer uma puta diferença no nosso stack. Se a gente tem 30 blinds, a metade do nosso stack muda a nossa jogabilidade completamente. Então, a gente tem que tomar mais cuidado para tomar decisões quando envolvam mais fichas, tá? A gente tem que tomar muito cuidado. Tem que analisar todos os riscos, inclusive a nossa vida no torneio. Vai prejudicar demais a jogabilidade? Vale a pena? Se eu perder, como eu vou ficar? Sempre analisem isso, tá? Quando forem pagar o all-in. Como vocês vão ficar se vocês perderem aquele all-in. Então, como vocês podem perceber, o range de call é bem menor, tá? Bem pequeno, porque a variância é bem maior. Foi isso da aula de hoje. Como eu falei, eu vou fazer depois com menos pessoas na mesa, conforme for caindo, até a gente chegar no heads up, tá? Eu acho que isso é muito importante. Vamos ver depois, na próxima aula, porque hoje faltou bastante gente. Na próxima aula a gente conversa melhor para ver como vai ser o lance lá da review que o Birsommelier comentou lá no fórum. A gente faz, de repente, em janeiro, para terminar esse lance da mesa final agora em dezembro. Em janeiro a gente pode fazer.
Seria legal se a Cida participasse, né, do treinamento pra gente conversar e acertar tudo. Mas a gente fala disso na próxima aula, tá? Que vai ser sobre análise de mãos. Então, quem tiver a fim de ter uma mão analisada, coloca lá no fórum, né? Pra gente discutir. O que mais que eu ia falar? Acho que só. O home game vai começar daqui a pouco. Alguém tá perguntando coisas do home game. Eu posso participar do home game? Se sim, me passa a senha. Tá aí, Jaque. A senha. E o ID? O que mais? Então, Vitor, o home game tem uma premiação em dólar, tá? O primeiro ganha 3 dólares e o nono ganha 40 centavos, se eu não me engano. Eu mando toda semana e ainda não decorei, gente, o valor, tá? É isso. Eu espero que vocês tenham aí gostado da aula de hoje. Espero que tenha, de alguma forma, acrescentado. Uma hora não é muito tempo, né, pra gente falar muita coisa, mas sempre há algo a se aprender, seja em qual for a situação. Por isso que eu separei a semana passada e hoje, né, estendi a aula. Eu acho legal estender mais ainda, não tinha pensado nisso, senão eu teria feito. Pra gente jogar, estudar sobre menos pessoas na mesa, né, com 5, com 4, heads up. E depois a gente fala sobre o lance lá da review, tá? Vocês estão falando do School Pass, né? Não dá, gente. Eu não sei como faz isso no home game. A única alternativa que eu consegui achar foi essa mesmo. Foi a mais barata que eu consegui de ser play money mesmo. Eu não consigo fazer free roll pelo School Pass. Eu não sei como faz. Se alguém souber e quiser sugerir, me explicar como faz, eu faço numa boa. Pra mim não tem problema. Então, Vitor, eu tô disponível em todas as minhas redes sociais, são essas daí, todas são x. Se qualquer coisa, se for em relação à mão, é legal que você poste lá no fórum, se possível, porque daí a gente comenta aqui nas aulas, tá? Cris, você tá falando que não ganhou o School Pass, né, nas 2 últimas aulas. Eu vou mandar mensagem pro pessoal da Intel, e isso quem organiza não sou eu, tá, gente? Eu não sei como funciona. O School Pass é da Intel Poker, tá? Eu não sei como funciona. O home game não é Intel Poker, sou eu que organizo. Então, todas as dúvidas em relação ao home game, que é esse nosso aqui de terça-feira, vocês mandam mensagem pra mim, tá? No Facebook, no Twitter, no Instagram. Não é na Intel Poker, é comigo. Então, se a Renata não recebeu dólar, como faz inscrição, qual que é o ID, essas coisas é comigo. E em relação ao School Pass, quem organiza é a Intel Poker. Eu nem sei como funciona, tá? Beleza, galera? Então, quem tiver dúvida pode conversar comigo sim. Pode ser que eu demore um pouco pra responder, que, minha vida tá maluca. Eu tô fazendo um monte de curso, tô fazendo faculdade. Então, acaba eu tendo pouco tempo. Pode ser que eu demore um pouco pra responder, tá? Mas eu respondo. E é isso, galera. Obrigada aí mais uma vez. Ótimo feriado pra vocês aí. Se divirtam. E é isso. Até terça-feira, então, beleza? Beijo. Tchau, tchau.